motorista invadiu a calçada, atropelou uma família inteira. Veja aqui o momento do acidente. Ai, gente, olha, é uma loucura. Um menino, quer ver de novo? Volta de novo a imagem para mim. Esse garotinho de 9 anos morreu. Um caso que aconteceu em julho de 2023. E por que eu tô falando sobre isso de novo? Porque o motorista está preso até agora. E já tem data marcada para ele ir a júri popular. Vamos ver a reportagem. Uma imagem chocante. Uma família caminha normalmente quando de repente um veículo em alta velocidade invade a calçada e atinge todas as pessoas, inclusive crianças. O motorista do carro era Jonathan Pereira da Luz e ele está preso desde 2023, porque ainda causou a morte de um menino de apenas 9 anos. Wesley Cardoso de Souza chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Lisane é a mãe de Wesley. Ela também foi uma das vítimas do atropelamento. E relembrar tudo é uma dor imensa. Ele tirou uma parte de mim que eu vou levar comigo para a vida inteira. E que eu sinto falta dele até hoje. Eu lembro da cena acontecendo e eu falo, Deus, tire essa imagem da minha cabeça. Eu não quero lembrar disso. Porque foi uma cena muito assim de terror, uma cena muito triste, né? Naquela ocasião, Jonathan foi preso em flagrante pela Polícia Militar e o teste do bafômetro apontou que ele ingeriu o dobro do limite máximo de álcool permitido pela lei. Ou seja, dirigia completamente embriagado. Ele devia ter pensado antes dele beber e sair dirigindo. Podia pegar, falar assim, não tô bem, deixar o carro dele ali onde ele estava. Pegado um Uber, quando ele caiu na minha frente, ele saiu por o vidro de trás, ele caiu justo na minha frente. Ele caiu, eu não conseguia levantar, ele não estava em condição. Além de Wesley, outras 2 crianças ficaram feridas no atropelamento, incluindo um bebê. A imagem mostra que a menina pequena está no colo de Lisane e quando ela percebe o carro descontrolado, joga a bebê, tentando salvá-la. Em seguida, ela levanta e corre para pegar a criança novamente, enquanto grita desesperada. Eu só perguntei para ele porque ele fez isso com a minha família. Era a reação que eu tinha. Eu falei, moço, que você fez isso com a minha família? Ele não estava em condição nem de andar, então acho que ele devia ter consciência de ter falado, não, do bebê eu não estou bem, vou pegar um Uber e vou para minha casa, vou deixar o carro aqui, amanhã eu pego. Mas não, ele saiu dirigindo e foi o que aconteceu, ele tirou a vida do meu filho. Eram quase 7 horas da noite quando a família da Lisane passava por esta rua pela segunda vez. Isso porque eles tinham acabado de ganhar alguns armários para colocar na cozinha da casa. Só que nessa segunda oportunidade, enquanto eles estavam subindo pela calçada, um outro carro, em alta velocidade e fazendo manobras perigosas, invadiu a contramão, subiu na calçada e atingiu toda a família. Depois que eu enterrei ele, eu ia na frente do colégio, me dava um desespero, ia ver as crianças saindo e ele não. Então, para mim, tem sido muito difícil, porque tudo lembra ele. Tudo ele lembrava, ele era uma criança que não tinha assim pensamento, era um anjo praticamente. Eu vou carregar essa dor eternamente. Eu nunca vou esquecer do meu filho. Então ele foi tirado de mim e eu só quero justiça. Jonathan foi interrogado e para a juíza não negou nenhum dos fatos, mas se desespera. Era umas 5 horas, eu passei nesse bar, eu tomei um conhaque e desci. No outro eu tomei outro e fui para casa, mas no momento algum. Eu estava andando cavalinho de pau, eu não sou de dar cavalinho de pau em carro, eu não sou de estar em bar bebendo, eu tenho minhas filhas. E eu me arrependo muito de tudo isso ter acontecido. Eu peço perdão por tudo que aconteceu, mas não foi de livre e espontânea vontade, eu não vi nada, porque a hora que eu fui para casa, eu lembro que eu entrei no carro, eu fui para casa e não lembro de mais nada, eu tive tipo um apagão, eu não lembro. E essa não é a primeira vez que Jonathan fica preso. Em 2017, ele foi detido com máquinas roubadas de uma empresa de telecomunicações em Ponta Grossa. Só que agora, ele está preso há bastante tempo. Eu cheguei aqui, eu tinha 120 quilos, acho que eu perdi uns 30 quilos, eu não consigo comer, a minha vida virou de ponta cabeça. Eu só peço perdão de tudo isso. Eu sei que a vida dessa criança não vai voltar, mas a minha parece que acabou. Jonathan vai sentar no banco dos réus para ser julgado por homicídio com dolo eventual. Ou seja, para o Ministério Público, as circunstâncias o colocam com bastante culpa nesta situação. É uma pessoa que estava trafegando em alta velocidade. É uma pessoa que estava zigue-zagueando na pista. É uma pessoa que estava realizando manobras perigosas. É uma pessoa que estava dirigindo sob a influência do álcool. É uma pessoa que também atingiu pedestres na calçada da via contrária.
Então ele estava em velocidade superior à velocidade permitida da via, que era 40 km por hora. Então todos esses elementos juntos, eles estão aptos aqui a demonstrar o dolo eventual, onde o sujeito assim assume o risco de produzir o resultado. Talvez o caso de Jonathan se transforme em um exemplo para pessoas que bebem e dirigem. Nós precisamos que as pessoas tenham consciência que beber e dirigir vai ocasionar acidente. E isso a gente tem visto quase que diariamente. Nós precisamos sim tratar esse tipo de caso como um homicídio onde há a intenção do agente, ainda que o mesmo assuma o risco, né? Nós precisamos começar a endurecer a linha nesse tipo de coisa, porque nós não podemos mais aceitar esse tipo de situação. E depois de 2 anos da morte de Wesley, Lisane está grávida novamente. E é um menino. Depois de tudo que ela passou, espera que esse seja um recomeço, mas sem jamais esquecer o anjo que a acompanhou por 9 anos. Eu sei que o meu pezinho foi embora, mas me dá mais um piazinho que eu quero poder ter, né? Ter uma parte assim pra mim, ter que eu foi embora da minha vida. Mas daí quando eu fui ver na ecografia, tanto quando eu fui descobrir, com 7 meses, eu descobri que era um piazinho e escolhi um nome, né? Que é o Aislan Wesley, pra homenagear o meu filho, né? Olha, esse tipo de história me dá vontade de chorar. Sabia? Então, assim, o julgamento começa hoje. E as novidades a gente vai trazer aqui para você conforme as informações vão chegando pra gente aqui, tá? Eu tenho um assunto